Olá! Vamos dar continuidade aos estudos dos livros da Bíblia. Hoje falando sobre o livro de Números. Nós estamos falando do Pentateuco, já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico e hoje é a vez de Números. Por que Números? Tem muito números mesmo nesse livro. O autor vai dar o número das pessoas que pertenciam a cada tribo. Israel tinha 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó se tornaram em 12 estados dentro da terra prometida. Eram numerosos já. Eles aqui no livro de Números, eles estão no deserto. E ali no deserto, Deus estabelece muitas coisas. Uma ordem era exigida para essas tribos, porque constantemente eles estavam mudando de lugar. Então era necessário ordem. Então Deus mandou as tribos ficarem em determinadas posições. Então tinha 3 tribos que ficavam a leste, 3 ficavam a oeste, 3 ao norte e 3 ao sul. Então eram 3, 3, 3, 3. E no meio, o tabernáculo. A coluna de nuvem, a nuvem ficava em cima do tabernáculo. Quando aquela nuvem parava, todos eles desmontavam o acampamento e montavam suas barracas e ali eles ficavam morando. Às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Na hora que aquela nuvem se levantava, eles seguiam a nuvem. A nuvem era quem orientava eles ali no deserto. De noite, em vez da nuvem, era uma coluna de fogo que aquecia eles ali no frio do deserto. E também protegiam eles dos inimigos, porque haviam inimigos naquelas regiões que poderiam atacá-los à noite. E o Senhor, então, era a sua retaguarda, era a proteção do seu povo. Então havia uma ordem. Na hora que a nuvem saía, a primeira tribo a se movimentar era a tribo de Judá, que ficava lá na frente. Ela levantava acampamento, saía andando. Você já viu desfile de 7 de setembro? Que tem aquelas várias, colunas. Assim era o povo de Deus no deserto, numa ordem. Tribo de Judá, depois levantava outra tribo, depois outra tribo. E aí, os sacerdotes, carregando a arca do Senhor, e até que aquele grande desfile, estava todo mundo marchando no deserto, numa ordem incrível. Então, para quem pensa que Deus é bagunçado, Deus não é. Deus, ele exige ordem. Deus é um Deus de detalhes, e isso você vê muito no livro de Números. O livro de Números vai falar também do voto do Nazireu. Esse era um voto que a pessoa fazia ao Senhor. Era um modo de mostrar o quanto eles deviam a Deus. Era como se dissesse, Deus é tão bom para mim, Ele faz coisas tão maravilhosas na minha vida, que eu vou viver uma vida consagrada a Ele. E quando essa pessoa fazia esse voto de Nazireu, ela deixava de fazer 3 coisas. Primeiro, não cortava o seu cabelo. Segundo, ela não bebia nada que viesse da vinha. E em terceiro lugar, ela não tocaria nada que fosse morto. Essa questão dele não tocar não beber nada que viesse da vinha, tinha muito a ver com a vida exterior. Fala da vida estabelecida. Peregrinos não plantam vinhas, porque vinha leva alguns anos para que você possa estabelecer um vinhedo. Então, quando a pessoa ela fazia esse sacrifício a Deus, ela estava dizendo, eu quero viver uma vida entendendo que eu sou um peregrino do Senhor.
E eu preciso viver uma vida piedosa diante desse Deus. Esse mundo não é o nosso lar. A gente está aqui de passagem. Então, esse era um voto que eles faziam a Deus. Possivelmente, a proibição de cortar o cabelo pode ter sido uma maneira de mostrar para todo mundo que ele tinha feito aquele voto. Então, era um ato de testemunho da sua dedicação a Deus. E aí toda a comunidade, ela tinha a visão de que aquela pessoa ela tinha feito um sacrifício a Deus. Os crentes, eles certamente precisam ser lembrados desse aspecto da sua consagração ao Senhor. Ou seja, hoje, as pessoas lá fora, elas precisam enxergar no nosso testemunho de vida que nós pertencemos a Deus. A nossa maneira de viver, o nosso comportamento, ele precisa ser um indicativo de que nós somos diferentes. Nós servimos a Deus. E essa questão de tocar no morto era vista como tendo um efeito poluidor sobre os vivos. Porque o corpo do morto sempre tem aquela questão da corrupção, o corpo se decompõe, aquilo ali também se torna um foco de doença. A ninguém que tomasse o voto de Nazireu era permitido tocar um defunto, mesmo que fosse de humano ou de animal. É provável que isso fosse uma ênfase à questão da santidade. Deus exigia santidade, Deus exigia separação, Deus exigia consagração. Então, isso era muito importante. Outra coisa que acontece no livro de Números é a celebração da Páscoa. Eles celebraram a Páscoa quando eles saíram do Egito. Foi assim, na última praga, eles em pé comeram aquele cordeiro, aquelas ervas amargas, e logo em seguida eles saíram do Egito. Agora eles estão no deserto. E eles estão celebrando ao Senhor a Páscoa a Deus. E nessa Páscoa Moisés falou assim, olha, agora o Moisés, ele está estabelecendo regras. Então ele diz, pessoal, para participar da Páscoa, você não pode estar impuro. Se você tocou no morto, você não pode participar da Páscoa. E se você tocou no morto, existem coisas que você pode fazer para se purificar. Então não era também dizer assim, você não vai participar, pronto e acabou. Não. Você chegava e dizia, eu pequei. Ah, o que você pode fazer? Você pode oferecer um sacrifício ao Senhor e Ele vai perdoar os seus pecados. Deus mostrou ali, através de Moisés, o que as pessoas podiam fazer nessas circunstâncias. A Páscoa lembrava a todos eles de quanto foi maravilhosa a maneira de Deus guiá-los e protegê-los. Quando eles comiam a Páscoa, eles se lembravam de que Deus tirou eles do Egito com mão forte. O Senhor os resgatou de uma vida de escravidão. E era isso que eles precisavam lembrar naqueles momentos em que eles faziam essa festa ao Senhor. Com a finalidade de convocar o povo nessa hora, para essas festas, haviam várias festas que foram estabelecidas. No livro de Levítico fala sobre isso. Festa das primícias, que eles deveriam trazer as primeiras plantas, né? Aquilo que eles colhiam, a primeira colheita ofereciam ao Senhor. Tinha o dia da expiação anual, que era um sábado, o dia inteiro, sacrifício, contrição a Deus. Eles tinham a Páscoa, eles tinham o tabernáculo, que era uma festa que eles montavam as cabanas para lembrar esse tempo no deserto. E Deus está estabelecendo várias festas, 7 festas. E todas elas são memorial ao Senhor. E para cada coisa que acontecia, Deus mandou fazer 2 cornetas de prata. E nessas cornetas, quando elas tocavam,
era Deus chamando o povo para se reunir para determinada festa ou ocasião. Tinha uma corneta que era tocada, então, quando tocava aquela corneta, eles sabiam. Todo mundo se levanta e vamos embora. A nuvem se levantou, é hora de levantar acampamento. Certos sons de corneta indicavam coisas diferentes. Deus pensou em tudo. Haviam vários sons e cada som indicava alguma situação. Nada escapa à observação de Deus. Do capítulo 11 ao 20, então nós vemos ali Deus tratando com o povo. Nós vamos ver vários casos de rebelião. Esse era o povo que reclamava demais. Povo que murmurava. Em primeiro lugar, os filhos de Israel, eles lembravam do seu passado e ficavam reclamando. Eles falavam, que saudade das cebolas, que saudade do alho, que saudade, a gente comia um monte de carne. Que carne? Eles eram escravos. E onde já se viu ter saudade de cebola? Eram pessoas que viviam reclamando de tudo. Você é assim? Sabe, nós devemos ter gratidão a Deus. Eu tenho um hábito na minha vida que todo dia eu escrevo pelo menos um motivo de gratidão a Deus. Geralmente à noite eu observo aquele dia e eu falo, Deus, eu te agradeço por causa disso, por causa daquilo, alguma coisa que me vem à memória e eu dou graças a Deus. A gente precisa manter um espírito de gratidão a Deus. Porque na ingratidão está a raiz da incredulidade. E aquele povo era um povo incrédulo. Eles não estavam acreditando. E se Deus não vai levar para a terra prometida coisa nenhuma, não existe terra prometida. Quantas vezes eles falaram isso? E o livro de Números registra todos esses fatos. Chegou uma ocasião que Deus falou, vocês querem carne? E aí Deus fez cair lá no arraial onde eles estavam, codornas. As codornizes, o vento bateu e trouxe elas não sei de onde. Mas Deus trouxe. E elas caíram exatamente onde o povo de Deus estava. Faminto, pedindo carne para Deus. E aí eles comeram. Comeram até ficar doente. E muita gente morreu naquela ocasião. Porque não tiveram fé no Senhor. Mas depois, os dias seguintes, todos os dias, Deus mandava carne, Deus mandava maná, Deus sustentou eles no deserto com o melhor, porque de Deus sempre temos o melhor. Os capítulos seguintes, capítulo 12 em diante, eles vão falar de brigas e divisões. Vão falar de Miriam e Arão. Miriam e Arão se opuseram a Moisés. Certamente uma inveja. Vocês acham que Deus só usa Moisés? Deus usa a gente também. E a Miriam ficou leprosa por conta disso. E aí, ela teve que ser colocada fora do arraial, porque leproso não ficava junto com as pessoas. Era doença altamente contagiosa. Levaram ela para fora do arraial. Moisés intercedeu por Miriam. Senhor, perdoa minha irmã. Durante 7 dias, o povo não se moveu daquele lugar. Não levantaram acampamento, porque uma pessoa havia pecado seriamente contra Deus. Certamente Arão se arrependeu, porque ele não ficou leproso. Mas a Miriam devia ser carne de pescoço. E Deus então trata com Miriam. E aí, ouvindo a intercessão de Moisés, Deus perdoou, Deus curou Miriam e trouxe ela de volta para o meio do povo de Deus. Depois do capítulo 16, nós temos uma outra rebelião, que é uma rebelião de liderança também. Coré, Datã e Abirão eram líderes,
É tribo de Rúben. E eles também acham que eles são sacerdotes, mas a tribo de Rúben não é tribo de sacerdote. A tribo de sacerdote é a tribo de Levi. E eles então se colocam dizendo, a gente também é líder. Não é só Moisés e Arão. Naquele dia, eles conseguem ajuntar 250 líderes que entram na conversa de Coré, Dotã e Abirão. É uma rebelião de liderança. E aí Deus chama Moisés e fala para ele, olha, amanhã fala para Arão lançar a sua vara. E manda eles também fazer a mesma coisa. A vara que florescer é o sacerdote que eu tenho escolhido. E quando eles jogam as varas, a vara de Arão floresce. É um milagre que acontece ali. Ela floresce. E ali Deus está dizendo, Arão é o meu escolhido. Ele é o meu sumo sacerdote. E aí a Bíblia diz que aqueles homens vão cada um para a sua tenda. E lá nas suas tendas, a terra se abre. E eles são engolidos vivos, com suas famílias e com tudo que lhes pertence. Porque rebelião é algo que Deus trata diretamente. Rebelião é contra Deus. Todo ato de rebelião, ele é contra Deus. Porque toda autoridade, ela é constituída por Deus. A primeira autoridade que nós temos na nossa vida são os nossos pais. E a eles devemos a obediência. Depois você casa e a mulher, ela tem o marido como cabeça no seu lar. Ele é autoridade dentro de casa. Você tem um patrão, ele é autoridade. Você tem pastores, líderes na igreja, são autoridades. Nós temos prefeitos, governadores, presidentes, são autoridades que Deus constituiu. Desde que eles não nos façam ir contra Deus, nós devemos obediência e submissão. E em último lugar, a gente tem Moisés. Que Moisés, o povo está com sede. E o povo está reclamando de novo. É uma congregação que reclama o tempo todo. Esse ambiente de reclamação, ele é horrível. Ele contamina. E Moisés, nesse dia, ele ficou nervoso. E olha que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Ele está conduzindo mais de 2 milhões de pessoas. E gente reclamando todo dia. Não era fácil. E nesse dia Deus falou, Moisés, fala a rocha, que da rocha vai minar água. Isso já havia acontecido anteriormente. Ele havia falado a rocha e a rocha havia dado água. E agora Deus falou para ele, fale a rocha. E no momento de nervoso, ele pega o seu cajado e ele bate na rocha. E ele bate na rocha. Ele fere a rocha. E água sai da rocha e todo aquele povo bebe. Mata a sede do povo. Mas depois Deus chama Moisés e diz para ele, você me desonrou diante do meu povo. Você não acreditou na minha palavra. Porque eu disse, fala a rocha, e você não fez o que eu mandei. Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Miriam, Arão e Moisés, vocês não entrarão na terra prometida. Deus não tem peixinho. Deus não tem filhos favoritos. Se você ler a Bíblia, quem é como Moisés? Ele é o cara. Moisés é o homem que esteve face a face com Deus. 40 dias no Monte Sinai.
Ele aparece no Monte da Transfiguração, junto com Elias, falando com Jesus, numa outra dimensão. Moisés não é qualquer um. Mas Deus diz para ele: você vai entrar na terra prometida. Você vai olhá-la de longe. Sabe por quê? Porque você não me honrou. Você não creu na minha palavra. Então eu tremo quando eu leio essa passagem. Porque Deus não tem favoritos. Deus quer que a sua palavra seja obedecida. E ele fala, né? Lá no livro de Samuel: mais importa obedecer do que fazer sacrifícios a Deus. No capítulo 21 em diante, o povo continua desconfiando de Deus. E aí vem lutas. O povo enfrenta oposição no deserto, são atacados por inimigos. E quando eles são atacados por inimigos no deserto, Deus socorre eles. Deus vai em socorro. Ele próprio luta as batalhas do povo dele. Ele frustra os inimigos de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus cuida de nós. Que Deus, ele vai nos resgatar em nossas dificuldades, se nós apenas confiarmos nele. Mas aquele povo nem sempre confiava no Senhor. Eram dados à idolatria e à imoralidade. Duas coisas que sempre vêm juntas. E ali no final do livro, nós vemos quando Deus fala para Moisés: Moisés, como você não vai entrar na terra prometida, eu estou nomeando Josué. Josué é o cara que vai levar esse povo até a terra prometida. É ele que vai conduzir o povo. Ele é a pessoa que eu estou escolhendo. E o Josué, ele era o servidor de Moisés. Ele andava com Moisés. Ele estava sempre de olho em Moisés. Estava sempre aprendendo como é que se lidera. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Josué é o único que sobe no monte, que fica em determinada altura do monte e não morreu, porque ele tinha o coração em Deus. A Bíblia diz que Josué, ele não se apartava da tenda, estava sempre ali junto com Moisés. Então, ele é um líder por excelência, ele é o escolhido do Senhor. Números é um livro que pode confundir o leitor em certo sentido. Listas de tribos são seguidas de relatos de eventos históricos. Regulamentos sobre sacrifícios são dados ao lado de detalhes de controvérsias jurídicas complexas. É tudo muito importante como história, porque queremos conhecer o roteiro do povo de Deus em seu caminhar à terra prometida. Então, você vai ver no livro de Números, eles caminhando pelo deserto. Você vai ver no livro de Números, Deus cuidando deles, alimentando, livrando dos seus inimigos. Aquele tempo no deserto é um tempo para Deus se revelar para eles. Eles ficaram 40 anos no deserto, circulando naquele deserto. Deus se revelando, Deus falando com eles, Deus tratando eles. Mas quais são as principais lições desse livro para o cristão de hoje? Ele nos faz lembrar que Deus se preocupa com os detalhes práticos da vida cotidiana. Tudo na nossa vida interessa ao Senhor. O nosso dia a dia, o que nós fazemos no dia a dia. Alguns cristãos pensam que Deus está só preocupado com a questão da religião. Se eu vou ou não vou na igreja. Não. A minha vida particular, ela interessa a Deus. A maneira que eu trato a minha família, a maneira que eu convivo com pessoas no meu ambiente de trabalho, lá na escola, na universidade, a maneira como eu faço os meus negócios, as transações de dinheiro, se eu pago ou não pago imposto de renda. Gente, tudo na nossa vida. Deus está presente. Deus quer ver uma vida de santidade em nós.
A saúde física do seu povo era tão importante quanto a sua vida espiritual. Deus estava cuidando disso o tempo todo. Aquelas medidas profiláticas que eu falei lá do livro de Levítico, era para preservar a saúde do povo de Deus. E mais, o livro nos ensina que Deus usa toda sorte de pessoas em seus vários dons para os seus propósitos. Deus usou as pessoas de todas as tribos para fazer a sua obra. Todos eles tinham a sua função. Ninguém é indispensável no reino de Deus. Você tem dons, você tem talentos, use para Deus. Faça a obra de Deus. Deixa Deus abençoar a sua vida. O culto no tabernáculo aconteciam diariamente. Todos os dias, sacrifícios eram feitos ali. E aquilo era uma lembrança. De todas as tribos, elas estavam ali num círculo. O tabernáculo no centro. De onde elas avistavam o tabernáculo. Isso lembrava ela todos os dias. Deus é o centro da minha vida. E quando eles olhavam o tabernáculo, eles viam pessoas trabalhando. Isso também nos ensina que na obra de Deus há trabalho para todos. E também nos diz que quando o nosso Deus gracioso faz uma promessa, ele cumpre essa promessa. Tudo que Deus falou, ele cumpriu. E esse livro nos faz lembrar da seriedade do pecado e especialmente da impossibilidade de nós escondermos nossos pecados de Deus. Então, toda vez que eram feitos sacrifícios ali, eles sabiam. Cada vez que eu ofereço um sacrifício a Deus, Deus me perdoa. O sangue é derramado. E através desse sangue, meu pecado é perdoado. Deus estava ensinando eles a confiar nele, a depender dele. Que Deus nos abençoe. Leia a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Deus te abençoe.